Em primeiro dia de julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo 1 da trama golpista, defesa perde de 5-0 nas preliminares. Boa noite, meu nome é Luiz Mauro Filho, eu sou editor do Brasil 247 e hoje são 25 de março de 2025, são 6h37 da noite, e trago para vocês hoje um pouco mais sobre a repercussão, as repercussões sobre o primeiro dia desse julgamento de fato histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro e do que está se chamando, está sendo apresentado como o núcleo número 1 da trama golpista, formado sobretudo pelos ministros mais próximos, pelo ex-comandante da Marinha e também pelo Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Hoje, o que a gente tem, sobretudo, para analisar aqui é que, de fato, todas as derrotas que foram registradas aqui à defesa, elas aconteceram por unanimidade nesses casos, exceto por uma das preliminares, que foi uma divergência por parte do ministro Luiz Fux, que divergiu dos pares ao considerar que o plenário do STF, portanto, composto pelos 11 ministros da Corte, ele seria o lugar ideal para que ocorresse um julgamento dessa gravidade. Então, ele foi a única divergência que houve, o resto foi votado em unanimidade pela não aceitação das preliminares, dos recursos preliminares apresentados pela defesa, e isso demonstra já uma certa unidade do grupo, desse grupo de ministros que julgam o caso, sobretudo em relação ao que está sendo apresentado, a todo o material desse processo. Houve também em outras matérias, como a anulação da delação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid. Houve uma certa hesitação por parte de alguns ministros de aceitar a delação como ela está sendo apresentada. O ministro Fux, ele inclusive menciona que uma delação premiada com 9 versões, ela não poderia ser considerada uma delação sólida, uma delação a ser levada a sério nesse caso. É a opinião dele. Ele não chegou a votar contra nesse caso. Ele falou que, inclusive, quer acompanhar as investigações, quando o Mauro Cid for ouvido pelo próprio julgamento, ele quer estar por perto nesse momento, ele menciona isso, mas ele não chegou a negar, de fato, ou a aceitar essa preliminar no caso. Então, isso é bastante importante, isso já demonstra algumas questões em relação ao que vai ser provavelmente a história desse julgamento, E vou trazer aqui a manchete do 247 no momento, para tratar do tema, A manchete ela já aponta o que sinaliza um pouco do que vai acontecer amanhã, A primeira turma do STF analisará nesta quarta-feira, recebimento de denúncia contra o núcleo 1 da trama golpista. Então, está aqui o ministro-presidente da turma, o Cristiano Zanin, E ele, inclusive, menciona aqui, pensamos inicialmente em analisar nessa sessão as preliminares e amanhã, quarta-feira, o recebimento da denúncia. Mantemos essa metodologia, fala o Cristiano Zanin, nesse caso. Também tem uma outra notícia importante aqui para a gente passar, tem mais duas outras aqui que eu gostaria de comentar, que são elas... algumas falas do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, durante o julgamento de hoje. Então, primeiro ele nega que o STF ele esteja condenando velhinhas com a Bíblia na mão. Ele fala isso num contexto de que existe, de fato, certas narrativas ou certas versões aqui apresentadas, sobretudo, por pessoas da oposição, por pessoas do ciclo bolsonarista, desses ciclos bolsonaristas, que o ministro estaria agindo com tirania para com pessoas inocentes, pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali naquele 8 de janeiro, como, por exemplo, as velhinhas com a Bíblia na mão, que estariam sendo condenadas por ele de maneira injusta. Então, ele comenta aqui, inclusive, tem aqui uma fala dele um pouco mais completa. Essa narrativa se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres e idosas condenadas, Ele afirma aqui.
Isso é um pouco importante porque, sobretudo, num momento onde existe uma guerra, né, de fato uma guerra de narrativas muito relacionada a toda a questão do bolsonarismo, da forma com que eles tratam de fato, não só esse julgamento, mas todo o embate político, né, relacionado ao Brasil e qualquer tipo de assunto, né, é muito tratado sob o viés de desinformação mesmo, né? Utilizam muito de desinformação como forma, como tática de fato de ganhar debates, ganhar embates, fortalecer a visão deles em relação ao seu eleitorado, sobretudo, né? E é importante, né? De fato, se mostra relevante que o ministro relator ele traga esse tipo de análise e traga esse tipo de defesa, né, e esse tipo de questão dentro do julgamento também no primeiro dia. Existe também uma outra fala dele, que seria essa aqui, que é bastante importante também, né? Nesse caso, Moraes rejeita pressões internacionais no julgamento de Bolsonaro e avisa que a STF não será intimidado. Então, aqui num contexto ainda mais amplo, né, dá menos de zoom para a gente conseguir ver melhor, Moraes ele também não só se adereça a questões de fake news, de desinformação, mas também a uma questão estrutural de praticamente geopolítica, né? Uma vez que existem já movimentações sendo faladas, né, na imprensa, em outros locais, sobre possíveis ações por parte do governo Donald Trump nos Estados Unidos para tarifas, para sanções contra o Brasil por conta desse julgamento. Então, ele comentou isso, que esse tipo de ação não nos intimidaria, pressões internacionais não intimidariam, ações de milícias digitais no Brasil e fora também não intimidariam a corte e o judiciário, né? Ele fala aqui, inclusive dando um highlight aqui, sublinhando isso aqui, as milícias digitais continuam atuando durante esse julgamento, porque são especialistas em fake news, mas não perceberam que não intimidarão o poder judiciário, não irão nos intimidar, seja com polícia ou milícias digitais nacionais ou estrangeiras. O Brasil é um país soberano e independente. Em nenhum momento o STF interferiu no conteúdo da delação premiada de Mauro Cid. Fecha aspas, disse ele durante o julgamento hoje, né? Então, portanto, as notícias, sobretudo mais iniciais, mais factuais, elas são preliminares, obviamente. A gente está falando do primeiro dia, onde certas coisas começam, mas já é muito simbólico tudo isso que está acontecendo, né? Só o fato do Brasil estar, de fato, realizando o julgamento de um presidente e de uma cúpula de alta patente militar, por mais que não seja ninguém da ativa, mas que sejam militares sendo julgados num país que viveu 21 anos sob uma ditadura militar, é algo absolutamente histórico e isso está acontecendo, é muito importante, sobretudo, para essa vida democrática brasileira. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Para mais informações, a gente tem bastante coisa hoje no nosso portal, nas nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade para ver com mais detalhes essas informações, né? E se inteirar. Amanhã vamos ter também uma cobertura super completa em relação ao segundo dia do julgamento. Fiquem ligados no nosso YouTube, nas nossas redes sociais e no nosso site. Um abraço e boa noite.